Crianças, vamos iniciar mais uma aula de ciências. O nosso assunto de hoje é sobre recursos naturais. Você vai encontrar esse assunto no módulo 3, capítulo 7, páginas 190 a 196 do seu livro Trilhas. O capítulo 7 inicia mostrando essa imagem de uma paisagem natural, onde existem máquinas e o ser humano está explorando alguma matéria-prima. Então, ele traz alguns questionamentos que você vai responder no seu caderno de ciências, copiar e responder. A gente sabe que tudo que a gente precisa para se alimentar, ou objetos que nós utilizamos no dia a dia, a maioria é retirado da natureza. Então, essas perguntas são sobre isso. Como um garfo ou uma colher que você usa diariamente pode interferir nos ambientes naturais, conforme mostra nessa fotografia? E como outros produtos, incluindo os alimentos que você ingere, interferem nos ambientes naturais? Por que a gente extrair algumas coisas da natureza interfere nessa paisagem? Como você acha que era o ambiente mostrado nessa fotografia antes das alterações realizadas pelo ser humano? Antes dessas máquinas estarem aí, como é que você imagina que era essa paisagem? Em sua opinião, qual a relação dessa imagem com a produção de objetos como talheres, carros e bicicletas? O que você acha que eles estão extraindo dessa paisagem para a produção desses objetos? Cite algumas consequências que as transformações realizadas pelo ser humano provocam no ambiente mostrado na fotografia. Nós já vimos na aula passada que quando a gente retira a cobertura vegetal, acontece alguma coisa com o meio ambiente, não é verdade? Então é isso que eu quero saber, algumas consequências. Vamos lá. Para a gente entender primeiro sobre essa matéria-prima e tudo que se utiliza para fabricar alguns objetos e o que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente precisa entender o que é um recurso natural. É todo componente proveniente dos ambientes naturais, que pode ser utilizado direta ou indiretamente pelo ser humano para atender às suas necessidades. Ou seja, tudo aquilo que é retirado da natureza é considerado um recurso natural. Os minerais, a água, o ar, a luz solar, os seres vivos, entre outros componentes, são exemplos de recursos naturais. O ser humano utiliza esses recursos para produzir os alimentos, roupas, objetos artesanais e industrializados, gerar energia elétrica, entre outras atividades. Então, aí no seu livro, você vai responder essa primeira questão, onde você vai marcar as imagens onde os personagens estão utilizando recursos naturais, aquilo que a gente sabe que é tirado da natureza ou para transformar, ou como matéria-prima para transformar em objeto, ou está sendo utilizado diretamente. Os recursos naturais, eles são divididos em renováveis e não renováveis. Vamos entender o que significa renovável. Renovável é aquilo que se renova, ou de maneira natural, ou por intermédio de alguma ação do ser humano. E os não renováveis são os que não se renovam, e nesse sentido de recursos naturais, eles não se renovam e não conseguem ser renovados pelo ser humano a tempo de serem utilizados novamente. Então, olha só, recursos naturais renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam no ambiente, pois se renovam a um ritmo constante e superior ao do seu consumo. Ou seja, a gente utiliza o recurso, mas ele consegue se renovar na natureza. Essa renovação pode ser natural ou ocorrer pela ação do ser humano. Como exemplos desse tipo de recurso, podemos citar a água, a luz solar, o ar, o solo e os vegetais. Vou dar o exemplo da água. A água ela se renova no meio ambiente de maneira natural. Lembra lá do ciclo da água que nós vimos, da evaporação, condensação? Então, ela está sempre se renovando. Atualmente, o ser humano tem ampliado a utilização de recursos naturais renováveis, como o vento, a luz solar e até mesmo as ondas do mar, para gerar energia elétrica. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que podem se esgotar no ambiente, pois sua renovação geralmente envolve milhões de anos, além de serem consumidos a um ritmo superior da sua renovação, ou seja, a gente utiliza esse recurso, mas ele não consegue se renovar a tempo da gente utilizá-lo novamente.
Além disso, os recursos naturais não renováveis não podem ser repostos no ambiente pelo ser humano. Não tem como o ser humano ir lá e devolver, como é o caso das plantas e dos vegetais. A gente consegue plantar novos, né? Por isso são renováveis. Já o exemplo, por exemplo, dos combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, a gente não tem como devolvê-los ao meio ambiente. Os recursos renováveis, como a água, a luz solar, como a gente já viu, eles são imprescindíveis ao nosso dia a dia. Porém, a gente precisa tomar cuidado e utilizá-los de forma consciente. Então, a água, por exemplo, é um recurso natural renovável que cobre a maior parte da superfície da Terra. No entanto, apenas uma pequena porção dessa água está disponível para o ser humano. Então, a água que a gente mais utiliza é a água doce, e é a que está com menos quantidade disponível para a nossa utilização. Olha o exemplo da Patrícia aí. A Patrícia preocupa em utilizar a água de maneira consciente, para que não falte e ela evite o desperdício. Então, na hora de tomar banho, a Patrícia, enquanto está tomando banho, ela fecha o registro do chuveiro enquanto ela está se ensaboando. Após as refeições, quando ela vai escovar o dente, ela não liga a torneira e deixa ligada. Ela enche um copo e utiliza para enxaguar a boca. Um outro exemplo, na casa da Patrícia, eles não lavam roupa todo dia para gastar água todo dia. Eles acumulam uma boa quantidade e lavam uma vez ou 2 vezes por semana para utilizar só aquela quantidade de água por semana. E a água que escorre da máquina, eles enchem um tambor para utilizar essa água para lavar calçada, para lavar um carro. Uma outra maneira que a Patrícia utiliza para economizar água são através das calhas da casa, onde chove, essa água escorre, enche esses recipientes de plástico que são bem fechados, né, para evitar a dengue. E assim eles utilizam essa água também para lavar carro, para regar a planta. Uma outra maneira que a família da Patrícia encontrou de economizar a água é não utilizar a mangueira, nem para lavar o carro, nem para regar as flores. Eles utilizam um balde para lavar o carro, que economiza a água, e ela, na responsabilidade dela, como ela diz, para irrigar as plantas, ela utiliza um regador. Agora, no seu livro, você vai circular as cenas da vida da Patrícia que você também utiliza na sua casa. Uma outra atividade bem legal que você vai realizar, só que agora no seu caderno, é sobre a água virtual. A quantidade de água utilizada em todo o processo de produção dos alimentos e de outros produtos é chamada de água virtual. Durante a produção de carne bovina, por exemplo, se tem a água que os animais ingerem, a água que irriga o pasto, ou seja, que molha ali aquele lugar para os animais comerem, ou a água que é utilizada para a produção da ração que eles comem. A água também é utilizada na limpeza do animal, quanto a água utilizada na limpeza da carne depois que já aconteceu o abate. Então, olha só o exemplo. Em 1 quilo de carne bovina se gasta 15.400 litros de água. Em 1 quilo de arroz se gasta 2.500 litros de água. Então, você vai ver que em cada exemplo desse se gasta uma quantidade de água. Agora, você vai imaginar que uma família comprou 6 quilos de carne bovina e 2 quilos de arroz para consumir durante um mês, que tem 30 dias. Quantos litros de água foram gastos para a produção desses alimentos, desconsiderando a água gasta para o cozimento deles? Então, você já tem uma média do que se utiliza em 1 quilo de carne bovina e de 1 quilo de arroz. E aí você vai fazer as contas e verificar quantos litros se gasta. Tá bom, pessoal? Vamos utilizar os recursos naturais conscientemente, hein? Economize água. Até a próxima!